Olá, meu nome é Larissa Costa e apresento o trabalho Covid-19 Situações de Rua, Análise Discursiva Crítica de textos publicados em O Trecheiro de 2020 a 2022. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Viviane de Mello Rezende. Para isso, a seção de Situações de Rua em Tempos de Covid, Brasil e São Paulo, aborda desde a formação da sociedade brasileira até a formação da cidade de São Paulo como uma metrópole, que é onde concentra a maior população em situação de rua do Brasil e que também é sede do jornal Trecheiro. Em seguida, temos uma seção de conceitos de street papers e a sua organização mundial, e também abordamos a história do jornal de rua Trecheiro, que foi o periódico escolhido para essa pesquisa. Após essas duas sessões, abordamos a pertinência da análise do discurso crítica para a temática das situações de rua, pois ela se trata de uma abordagem que se volta para o estudo de problemáticas sociais representadas na linguagem e, assim, ela é um aporte teórico escolhido para essa pesquisa. A penúltima sessão desse trabalho apresenta o software de pesquisa NVivo Pro 11, que foi utilizado para sistematização, tratamento, codificação e cruzamento dos dados obtidos do jornal Trecheiro, o que favoreceu o teor qualitativo da pesquisa. E ao final desse trabalho, apresentamos a macroanálise do corpus, focalizando na análise estrutural e na categoria analítica de intertextualidade. Para abrir esse trabalho, iremos contextualizar a formação da população em situação de rua no Brasil, levando em consideração as mazelas que o sistema capitalista marcou no que se refere ao panorama da pobreza. Ele foi transpassado pela carência de recursos e de políticas de assistência social, em que tais questões passaram a integrar reivindicações estatais de maneira espaçada se forem comparadas ao avanço do capitalismo. A desigualdade, que distancia grupos mais e menos abastados, marcou assim o princípio da extrema pobreza do Brasil. Se a população em situação de rua já enfrentava inúmeros desafios para ter seus direitos garantidos, a pandemia da Covid-19 somou-se a eles. Por isso, entre as mais diversas questões, a população em situação de rua foi um dos grupos mais afetados com a pandemia da Covid-19. Street papers, ou jornais de rua, eles são periódicos que partem de uma premissa oposta da mídia tradicional e eles são voltados, assim, para a reinclusão da população em situação de rua por meio da geração de venda. Isso é feito com a venda dos periódicos pelas pessoas em situação de rua. Já o trecheiro, na realidade, ele é uma ferramenta de transformação social. Ele não tem o foco de geração de renda. Na realidade, o trecheiro ele é integralmente temático sobre a rua. A ADC ela serve como embasamento teórico-metodológico nessa pesquisa, pois ela subsidia um percurso de investigação que se volta aos problemas sociais representados na linguagem, por meio do discurso. Recorremos à definição do discurso e partimos dele de dois conceitos, o conceito de poder e também de ideologia. Em estratégias de dominação e subordinação, consideramos que o discurso midiático pode sim ser um propulsor ideológico ou também manter estruturas de poder desiguais. Por isso, adotamos esses conceitos para tratar de textos publicados em um periódico. Nossa pesquisa foi apoiada no uso do software NVivo Pro 11. O NVivo ele é um software que propicia a coleta, organização, codificação, definição de categorias, tratamento e cruzamento dos dados. Na última sessão desse trabalho, apresentamos os resultados iniciais da pesquisa qualitativa sobre o corpus textual do jornal de rua O Trecheiro. Para isso, guiamos nossa investigação em duas perguntas primárias. A primeira é: como o trecheiro se organiza em termos de estrutura? E a segunda é: quais são as vozes convocadas para falar sobre a população em situação de rua nos textos? Para sistematizarmos esses textos e focarmos nossos trabalhos em cima deles, nós fizemos um mapeamento estrutural, que foi construído em um documento à parte, fora do NVivo, que dispõe das seguintes informações: o ano da publicação, o volume, ou seja, o número daquela edição, a capa, qual foi a manchete do texto, a seção e a assinatura se houvesse. Nesse recorte, nós podemos ilustrar como fizemos a análise estrutural do trabalho. É o que nos traz a segunda pergunta dessa sessão, que é: quais são as vozes convocadas para falar sobre a população em situação de rua nos textos? Então, indutivamente, nós preenchemos a categoria analítica de intertextualidade com as seguintes vozes: ativistas, voluntários e ONGs, especialistas, fontes oficiais, que correspondem à voz da lei, voz do governo, voz do Estado no geral. Em seguida, temos jornalistas, imprensas e outros veículos,
de pessoas em situação de rua e, por último, de religiosos e pastorais. O fato dos discursos de pessoas em situação de rua serem os mais presentes nos textos pode ser visto como o maior movimento de denúncia da calamidade pública que se intensificou no Brasil. Isso porque é a população em situação de rua que detém legitimidade para falar de si, contar suas histórias ou narrar como a Covid os afetou.